Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago 5, 16. Tiago está bem no finalzinho da sua Bíblia. Começa de trás para frente que você vai achar mais fácil. Tiago 5, verso 16, diz para nós o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Amém, meus irmãos? Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Nós estamos avançando na nossa série Disciplinas Espirituais. Nós já estamos, na verdade, na última fase dessa série de ministrações, e passou rápido, não é, irmãos? Quando eu comecei dizendo para vocês que nós teríamos 13 ministrações, parecia que ia demorar tanto, mas nós já estamos chegando ao final. E hoje nós vamos falar sobre a disciplina da confissão. A disciplina da confissão. Eu começo com uma citação de Agostinho de Hipona, que ele diz assim: a confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. Olha que interessante. A confissão de obras más é o começo, ou é o primeiro começo de obras boas. Queridos, existe uma lei psicológica, mas também espiritual, que nenhum ser humano consegue escapar. E é a lei de que o que escondemos nos controla. Preste atenção nisso. O que escondemos nos controla. O pecado ocultado ganha poder. O que trazemos à luz é purificado. O que mantemos nas trevas nos aprisiona. Uau! Isso, queridos, traz para nós não apenas uma sabedoria terapêutica, mas uma sabedoria bíblica. Não é algo do momento. Com tantos, tem terapeutas para tudo hoje em dia, não é verdade? Tem terapia para tudo. Mas a Bíblia já nos ensinava há muito tempo, há milênios, de forma que o salmista, ele descreveu a sua experiência de pecado não confessado com uma honestidade que ressoa em qualquer tempo e qualquer cultura. E ele diz no Salmo 32, versos 3 a 5, o seguinte: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu gemido em todo dia, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite. A minha força se foi consumindo como em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Uau! Uma outra tradução vai dizer que enquanto eu me calei, meus ossos apodreceram. Queridos, todos nós sabemos qual é a dificuldade que existe quando nós guardamos algo danoso dentro de nós. Todos nós reconhecemos isso. E nós observamos neste salmo aqui citado da opressão física aos ossos envelhecidos, da força consumida, até a libertação imediata no momento da confissão. Agora olha aí para o seu irmão e diga para ele: confissão. Aleluia. Davi aqui, ele não estava descrevendo uma teoria, ele estava narrando uma experiência. Ele estava falando do que ele tinha vivido. E qualquer pessoa que já viveu o peso de um pecado não resolvido, de uma culpa não resolvida, de um segredo mantido por anos, de um pecado que ninguém sabia, mas que corroía por dentro, reconhece exatamente o que o salmista descreve. Não é verdade? Então aqueles que já guardaram ou que guardam sabem o quanto isso é danoso. O quanto o diabo utiliza isso para nos afrontar, nos assolar. E é por isso que a disciplina da confissão surge para nós, e ela surge, queridos,
como provavelmente uma das disciplinas mais abandonadas da igreja, especialmente pelo contexto romano em que a confissão foi explorada. E na verdade, queridos, em reação aos abusos desse sistema confessional romano, a igreja perdeu essa direção bíblica. A igreja parou de executá-la. E muitas vezes nós pensamos assim: não, eu tenho só que confessar para Deus, é só para Deus e já era. Mas biblicamente não era. Então, em muitas comunidades, essa ênfase ela produziu esse efeito colateral, que não é um efeito intencional, mas é circunstancial. Então, a confissão ela tornou-se tão privada, tão individual, tão interna, que perdeu a dimensão do que nos é ensinado no Novo Testamento. E nós precisamos recuperá-la. Por isso, essa ministração de hoje, ela vai abordar esse fundamento da confissão a partir da obra de Cristo. A dimensão fraternal que o Novo Testamento traz para nós com relação e com clareza sobre os elementos de uma confissão saudável. Uma confissão que engloba falar uns com os outros sobre aquilo que tem nos afligido, sobre aquilo que tem nos apertado, que tem causado dano em nossas vidas. E é claro, queridos, exige de nós uma atenção muito especial, porque é um tema muito específico, mas muito importante. Eu já posso adiantar para vocês, amados irmãos, que no percurso do nosso ministério, nós já vivenciamos coisas extraordinárias com relação ao princípio da confissão de uns aos outros. E já vimos pessoas sendo libertadas de enfermidades tão terríveis, exclusivamente na alma, por tanto tempo terem guardado algo, por estarem trazendo dentro de si algo tão danoso, mas que quando confessaram, encontraram uma nova realidade de vida. Amém, queridos? Você pode perceber da seguinte forma: quando nós aceitamos Jesus, amém, a nossa vida, o Senhor entrou com providência, Ele trouxe resoluções extraordinárias para a nossa vida, mas há um processo a ser percorrido chamado santificação. E no processo da santificação, nós precisamos entender que haverá necessidade de extrairmos coisas danosas que ficaram dentro de nós, que tomaram conta de nós muitas vezes. E muitas vezes isso é um processo. E nesse processo exige uma atitude de confissão. Mas nós precisamos começar pelo fundamento. Porque a confissão ela só é possível porque Deus não esperou que fôssemos melhores para nos amar. Então a base da confissão, queridos, é a cruz e o desejo de Deus de nos perdoar. É interesse de Deus nos curar, nos libertar de todo mal, de todo dano que o pecado e a vida distante dele causou em nós. Então é importante olharmos para o fundamento, porque quando a confissão ela é mal ancorada, ela produz escravidão em vez de liberdade. E o fundamento que nós temos é este: Deus perdoa porque quer perdoar. Amém? É simplesmente a vontade de Deus. Deus perdoa porque quer perdoar. Então, amados, Deus quando nós olhamos para a obra de Jesus, hoje nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos participar fazendo menção desse ato glorioso. Nós precisamos lembrar que a cruz, ela não foi o preço que Deus exigiu para conseguir se controlar diante de nós. Não é isso. E muitas vezes até eu mesmo trouxe essa visão do Deus irado e que precisava do sangue de Jesus para apaziguar sua ira. Mas Deus não é um sujeito descontrolado, meus irmãos. Então está na hora de nós mudarmos essa visão. É claro que o pecado produz a ira de Deus, sim, mas Deus não decidiu trazer a salvação para nós porque Ele estava tão bravo, tão irado, tão descontrolado que Ele falou: vou ter que ir lá, me revestir da humanidade e eu vou ter que, em Jesus, me castigar para que eu fique tranquilo novamente. Não é isso, queridos. Deus veio nos salvar porque Ele quis nos amar. Ele veio nos salvar porque Ele nos amou simplesmente por isso.
Então a cruz, ela foi a expressão máxima do seu desejo de nos restaurar. Quando o Senhor entrega Jesus na cruz, Ele estava trazendo para nós uma nova chance de nos relacionarmos com Ele. Deus não estava vindo aqui e dizendo, eu preciso acalmar minha pressão arterial que está muito alta, eu preciso acalmar meu nervoso, então Jesus tem que ir lá, eu tenho que chicotear Ele tem que ser cravado naquela cruz, e aí nós vamos ser libertos, e eu vou ficar tranquilo. Então, quando nós pensamos na obra de Jesus dessa forma, nós estamos equivocados. Queridos, o amor e não a ira levou Jesus à cruz. Não foi por ira que Jesus morreu por nós. Foi por amor. O Gólgota, ele resultou do grande desejo divino de perdoar e não da relutância de Deus. E não é, eu vou ter que fazer alguma coisa por essa humanidade. Não, é diferente disso. Eu amo tanto. Minha essência é tanto amor que eu não posso deixar os meus filhos, a minha criação, permanecendo nessa dinâmica. Então, amados, é importante nós sabermos corrigir essa deformidade que foi criada em nossos pensamentos e em nossas mentes. Então, é comum nós pensarmos que um Deus Pai irado precisou ser apaziguado pelo sofrimento do Filho antes de conseguir perdoar, mas não é verdade. Essa é uma imagem teologicamente incorreta, distorcida, devastadora. Mas essa visão, ela produz crentes que se aproximam de Deus com terror, em vez de confiança. Pessoas que ficam ansiosas por nunca se acharem suficientemente boas, arrependidas, sinceramente sinceras, suficientemente contritas. A teologia bíblica da expiação, ela é mais rica e mais bela do que essa caricatura. E Paulo, ele descreve em 2 Coríntios 5,19: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não imputando. Então Deus já não estava mais olhando nossos pecados, olhando nossas debilidades. Ele estava vindo em manifestação de amor. A iniciativa é dele, é Deus em Cristo que age por nós. E a reconciliação, ela brota de dentro da Trindade, não uma imposição a Deus de fora. Então, se fosse uma ira por causa das nossas ações, seria uma imposição externa. Mas a verdade é que a nossa salvação, ela nasce do desejo interno de Deus de amar, de relacionar-se, de estar presente, de tabernacular. Esse é o nosso Deus. Então pare de olhar para Deus com a visão do Deus triturador, do Deus matador, do Deus sanguinário, do Deus que quer te derrubar. Não, meus irmãos. Deus quer nos reconciliar. 1 João 4,10 diz para nós: nisto está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E a propiciação, o aplacar da ira santa de Deus diante do pecado, ela é um ato de amor, não é um ato de ira, não é a resolução diante de um Deus relutante. Não, é um Deus generoso, é um Deus em amor, é um Deus em graça que diz: eu quero salvar a minha criação, eu quero libertar os meus filhos, eu quero resgatá-los para mim, eu quero trazê-los de volta. Agora, o que isso tudo tem a ver com a questão da confissão? Tem a ver que nós nos aproximamos de Deus não para tentar convencê-lo a nos perdoar, mas porque Ele já deu tudo o que era necessário para que o perdão fosse possível. Uau! Então nós não estamos tentando buscar o perdão de Deus. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos apenas acessando. A confissão é um ato de acessar o perdão que Deus já trouxe para nós. Nós chegamos ao Pai como filho pródigo. E como que o Pai corresponde diante dessa situação? Ele corre. Ele vem na direção. Lucas 15:20 vai te mostrar isso.
Ele não é um Deus irado, passivo, bravo, que está esperando você ir lá na presença dele para ele te chicotear mais e falar: Senhor desgraçado, você sumiu, você não me atendeu. Não, ele está de braços abertos para vir na nossa direção, nos abraçar. Esse é o Evangelho, esse é o nosso Deus. Então a confissão, ela não é o preço do perdão, ela é a abertura da mão que recebe o perdão já ofertado. Quando você abre a sua boca para confessar pecado, você não está buscando o perdão, você está se apropriando do perdão. É a atitude que Deus espera de nós. A abertura de mão que recebe o perdão já ofertado, já oferecido. Então o coração de Deus, que deve habitar a nossa compreensão da confissão, é o seguinte: seu maior deleite é perdoar. Ele chama suas criaturas celestes, cheias de luz, para a celebração, sempre que uma pessoa faz confissão. Uau! A Bíblia diz que há festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Isso é confissão. E quando há confissão, o céu se alegra. Quando há confissão, Deus reúne o conselho celeste para celebrar. Então Deus não é alguém que está retendo o perdão para nós. Deus não é alguém que está dificultando a nossa vida livre, leve, a nossa vida abençoada. Então, queridos, a festa no céu quando confessamos, não um julgamento, não um constrangimento. A festa, meus irmãos, diga que chamam festa, tem festa. O Pai que corre, os anjos que celebram, e este é o contexto no qual toda a confissão acontece. Você já teve a oportunidade de confessar um pecado? Você já teve a oportunidade de confessar algo que estava sendo mantido dentro de você, em segredo e oculto? E qual é a sensação? A sensação é liberdade. A sensação é como quando um filho faz uma proeza, né? Sabe o que é proeza, né? Arte. E aí ele fica todo constrangido, porque agora o pai vai ter que saber, a mãe vai ter que saber. Mas quando ele vem e conta para o pai e para a mãe, esperando que vai levar uma surra, que vai levar aquela escovada, aí o pai abraça ele e fala: filho, tá tudo bem, não faça mais, ande na direção certa. Por isso, queridos, nós não podemos manter uma visão equivocada de Deus, e nós precisamos aprender novamente essa disciplina de confessar, de nos apresentar diante de Deus com essa atitude. João, ele afirma a realidade objetiva e subjetiva do perdão com clareza inigualável em 1 João 1, versos 7 e verso 9, ele diz assim: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E agora ele vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Então aqui há duas realidades. A purificação é obra de Cristo. O sangue de Jesus nos purifica. E a condição para receber essa purificação é a confissão honesta, não performance emocional. Ontem mesmo eu dizia aqui que muitas vezes nós chegamos diante de Deus para dizer: Deus, sabe como é, né? A carne é fraca, olha, me perdoa pelos meus pecados. Mas a confissão não é essa. A confissão ela tem que ser honesta. Não é, muitas vezes, nenhuma intensidade de emoção para dizer: ai Senhor, olha, eu sou fraco, eu sou carente, eu sou necessitado. Não, meus irmãos, nós precisamos literalmente confessar, é literalmente dizer a mesma coisa. Confessar é dizer a mesma coisa. E que coisa que eu vou dizer? A mesma coisa que Deus. Então, se Deus está dizendo que isso é pecado, eu vou dizer: Senhor, isso é pecado e eu pequei, eu falhei. Eu errei. É isso. Senhor, a sua palavra diz que eu não devo roubar, que eu não devo matar, que eu não devo mentir, que eu não devo fofocar, que eu não devo adulterar, que eu não devo fazer todas aquelas coisas. E eu fiz. Eu concordo com o Senhor e eu preciso de perdão. Eu preciso de libertação. Eu preciso de cura.
Então, confessar é dizer sobre o nosso pecado o mesmo que Deus diz. Concordar com o diagnóstico divino. Não minimizar. Não racionalizar. Porque quando você diz, Deus, sabe como é, minha carne é fraca. Você está racionalizando. Você está, assim, se posicionando de forma equivocada. De forma errada. Mas é necessário nomear. Então alguém diz, não, eu já falei com Deus, Deus perdoa todos os meus pecados. Não, é necessário chegar lá e falar, Senhor, nessa área aqui, especificamente nisso, eu estou sendo assolado ainda, eu ainda tenho tendências nisso, e eu ainda sinto que há influências que tentam me capturar nisso aqui ainda. E seja o que for, queridos. Por isso é importante começar usando a direção da mensagem de ontem, o quarto secreto, o lugar secreto. Vai lá e fale com Deus. Vai lá e mostre para Deus, nomeando cada área que precisa ainda de resoluções na sua vida. Não chegue de forma genérica. Deus, sabe como é? Eu estou pecando, eu estou falhando. Mas depois de fazer isso, há algo que nós precisamos resgatar, que é a dimensão esquecida, é a confissão mútua, registrada no Novo Testamento. Então, historicamente, a Reforma, ela recuperou a confissão direta a Deus. Mas o Novo Testamento ensina também uma dimensão fraternal que não pode ser ignorada. A maioria de nós estamos familiarizados com a confissão privada. É isso que eu estou dizendo. Vai para o quarto, confessa, fale com Deus. Eu e Deus, sozinho. O que é importante, confessa os pecados. O que é bom, é o começo. Essa é uma realidade preciosa. Mas o que nos faltou através do ensino da Reforma é voltarmos uns para os outros. Porque o que havia antes era a confissão feita de forma ritualística, litúrgica, no confessionário, onde alguém se achava o mediador entre Deus e o homem. Mas a Reforma ela vem dizer para nós que há só um mediador. E isso estava trabalhando contra esse sistema romano. E há mesmo, a Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, 1 Timóteo 2,5. E não é um sujeito humano que resolve a nossa parada. Amém, meus irmãos? Isso precisa ficar muito claro para nós. Mas no Novo Testamento existe um ensinamento que não pode ser descartado, que é o ensinamento da confissão mútua, da confissão fraternal. E aí é onde temos Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Então, quando há confissão de pecado e oração de uns pelos outros, aí que a cura vem, meus irmãos. E esse é o caminho para que nós não continuemos sendo assolados. Você sabe bem, talvez você já viveu ou esteja vivendo situações que você diz, mas eu já falei para Deus, eu já confessei, eu já pedi perdão, mas isso ainda continua me assolando. E muitas vezes isso é porque você não tornou concreto no mundo físico. Não chegou para alguém para falar o que te assolava, o que está dentro de você. E muitas vezes você sabe naturalmente, sem precisar pegar muito contexto psicológico, científico, médico, você sabe que falar é curador. Você sabe disso. Todos nós sabemos. Falar é curador. Às vezes nós só precisamos disso. Às vezes nós só precisamos de alguém que nos ouça. E a Bíblia, na sua sabedoria extraordinária, divina, o Senhor já deixa claro para nós, é importante falar das mazelas que você já fez com alguém. É importante. Percebe? Se nós estivéssemos aplicando a Bíblia de fato, nós não precisaríamos de tantos coachings, mentores, psiquiatras, psicólogos, terapeutas. A palavra de Deus nos dá um caminho de cura, queridos. E essa palavra que nós temos a partir desse verso 16 de Tiago 5, é um processo contínuo. Confessai, é imperativo. Errou, fala. Errou, conversa com alguém.
É uma ordem contínua, não é uma sugestão pontual. E diz que não é a Deus, unicamente, é uns aos outros. Confessai seus pecados uns aos outros. E é recíproco, não é hierárquico. Não é confesse para o pastor, confesse para o discipulador, confesse para uns aos outros. Eu sei que você já deve estar indo lá na frente com essa ministração. Eu vou chegar lá com vocês, mas espera um pouquinho. Puxa o freio de mão e vem comigo. Queridos, aqui nós não temos uma instrução para que leigos confessem a sacerdotes. É uma instrução para que cristãos confessem a cristãos, em comunidade de irmãos. É isso que a palavra nos chama a fazer. E a promessa é concreta. Há um propósito. Você leu? Vamos voltar ao texto. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, com um propósito, para que os irmãos fofoqueis das suas mazelas. Para que os irmãos olhais para vocês e dizeis: uau, como ele é pecador, como ela é pecadora. Não, queridos, é para que sejam curados. Há uma palavra divina, divinamente inspirada, dizendo para nós, e você não vai poder combater, você não vai poder contextualizar, você precisa aceitar isso. A palavra diz: confesse e ore para ser curado uns com os outros. Uns com os outros. Essa é a dinâmica da igreja. Essa é a dinâmica verdadeira do povo de Deus. Nós precisamos atingir essa maturidade. A maturidade de falarmos uns com os outros, sem que ninguém venha criar os ares de santidade. Falsa santidade. Então, amados, lembrem-se dessa verdade. Há uma dimensão de cura que está vinculada à confissão mútua e que não acontece apenas na confissão privada. Eu posso garantir isso por muitas experiências pessoais e vividas. Pessoais e vividas. Tantas coisas que as pessoas chegaram para nós para dizer: eu já tinha falado com Deus, eu já tinha me prostrado, eu já tinha jejuado sobre isso, eu já tinha feito, eu já tinha clamado, e eu clamei, e vive, porque nunca se sente perdoada, porque faltava a cura genuína de alguém que orasse com aquela pessoa para concretizar no mundo físico a liberdade. Agora, muitas pessoas estão usando isso como forma de cativeiro, porque aí você conta algo e ela diz: lembra que eu sei daquilo, né? E amados, essa não é a comunidade de Deus. Essa não é a realidade do que o Novo Testamento está nos chamando. Mas ela está nos chamando para uma verdadeira comunidade terapêutica. Uma verdadeira comunidade onde as pessoas podem falar aquilo que está tomando o seu ser, estragando a sua vida, e levá-la a um ambiente de cura, a um ambiente de transformação. Então, amados, nós sabemos, como eu estou dizendo, que há pecados que confessamos a Deus repetidamente, pedimos perdão, cremos ter sido perdoados, e ainda assim a sensação de culpa permanece. Então, queridos, a memória da vergonha muitas vezes persiste nisso. A cadeia interior não se desfaz. E nós sabemos, nós até dizemos: eu sei que Deus me perdoa. Eu sei. Mas aí a gente vai dizer: mas eu não estou conseguindo. Eu não consigo me perdoar. É porque falta uma atitude, queridos. Falta uma confissão e uma oração estratégica, que é essa oração da comunidade, é essa confissão da fraternidade. Então, amados, nós precisamos saber que a confissão mútua, ela tem uma dimensão encarnada que a confissão privada não possui. É a voz humana que declara o perdão de Cristo e que tem um peso que vai além do pensamento interior. Muitas vezes eu falo assim para Deus: Deus, eu sou grato porque eu te ouço. Eu ouço Deus. Eu ouço Deus de verdade, queridos. Pela palavra, pela natureza, pelo dia a dia, por vocês, pelo irmão, pela vida, pelo ministério, pelos filhos, pela esposa. Mas muitas vezes eu estou ouvindo Deus, e Deus está falando, Deus está mostrando. Em alguns momentos eu preciso pedir para Deus: Deus,
eu preciso de algo personalizado. Eu preciso que o Senhor levanta alguém nessa terra, de carne e osso, e que usado pelo Senhor, fale comigo, mostre que o Senhor está agindo, mostre que o Senhor está trabalhando, porque Deus nos fez dessa forma, queridos. Deus nos fez interdependentes. Por isso que a maior praga que existe no nosso tempo se chama independência. A maior praga que existe no nosso tempo é ema, cada um com seus problemas. Ado, cada um no seu quadrado. Essa é a pior desgraça, porque Deus nos fez para viver em família, Deus nos fez para viver em comunidade, Deus não nos fez para andarmos sozinhos. E aí nós precisamos compreender essa realidade, que as coisas falsas que nós já vivemos não pode ditar ou estragar o que é verdadeiro para as nossas vidas. Então alguém que transgrediu quando você contou algo, não significa que todos irão transgredir. Não significa que essa é uma ação que não seja mais necessária, de forma alguma. É importante nós entendermos isso. Dietrich Bonhoeffer, ele, que é lá um teólogo alemão, no seu livro Vida Juntos, ele disse o seguinte: o irmão pode quebrar o ciclo do auto-engano. Aquele que confessa seus pecados na presença de um irmão, sabe que não está mais a sós com eles. Ele os experimenta na presença do irmão, como que realmente são. Uau! Então é necessário nomear o pecado para outra pessoa, porque isso nos tira de uma zona de abstração e confronta com a realidade concreta. É muito importante, é muito importante. E ao mesmo tempo, paradoxalmente, alivia. Sabe, queridos, eu confesso a vocês que eu estava ali, bem ali. Eu fiquei olhando e falei: Senhor, o Senhor tem uma mensagem hoje confrontadora. O Senhor tem uma mensagem hoje, vamos dizer, até difícil. Eu fiquei pensando, milhões de pessoas precisam ouvir isso. Milhões de pessoas só precisariam ouvir isso para começar a tomar um outro rumo na sua vida. Milhões, no mundo inteiro. Amarguradas, entristecidas, rancorosas, carregando pecados, carregando dores, dentro das igrejas. E eu fiquei olhando aqui para nós. Eu falei: Senhor, o Senhor nos trouxe a este tempo mesmo para falar isso com a gente. Então saiba que isso é oportuno. Não é para quem não veio. É para mim e para você. É para mim e para você. Eu tenho uma convicção, meus irmãos, uma convicção que Deus está nos preparando para o que vai vir, para as pessoas que vão entrar por essa porta, pelo nível de ministério que nós vamos viver nessa nação, neste lugar. Então, o Senhor, Ele precisa encontrar pessoas preparadas, pessoas curadas, pessoas orientadas nas disciplinas espirituais, na vida com Ele. Fale para o seu irmão, essa palavra é para você. Quando nós confessamos, nós entendemos que o que foi dito em voz alta já não pode mais ser negado, nem exagerado e nem controlado. Está à luz, e na luz o poder do pecado diminui. Aleluia. Na luz o poder do pecado diminui. Vocês sabem que nós estamos baseados no livro Celebração da Disciplina, Richard Foster, e ele narra uma experiência de confissão mútua, com uma honestidade rara, e ele diz que ele buscou um conselheiro por sentir um peso esmagador de culpa, mas não era um pecado que ele nutria, mas ele tinha um anseio por mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Ele queria se aprofundar em Deus. E ele intuía que algo estava bloqueando. E aí, meus irmãos, ele pegou um período que ele foi revisitar as fases da sua vida.
a fase infantil, a fase da adolescência, juventude, a fase adulta. Ele escreveu algumas coisas. E depois ele foi até um amigo de confiança. E aí ele falou com esse amigo de confiança. E na ocasião que ele estava falando com esse amigo, ele terminou de falar e ia pegando aqueles papéis e guardando de novo na sua pasta. Mas o amigo tomou os papéis da mão dele e na frente dele rasgou. Rasgou os papéis e orou por ele. Naquele momento, aquela atitude que estava no mundo metafísico, agora se tornou realidade. Ele viu que aquelas questões todas estavam sendo debulhadas, destruídas, e que já não haveria mais sobre o que ele se debruçar diante daquilo. E aí, queridos, isso foi um gesto encarnado de absolvição, algo que o olho viu, que as mãos tocaram, e a oração com imposição de mãos que se seguiu operou uma cura que a confissão privada repetida nunca havia produzido. Percebe? Eu já fiz muitos desses atos, já fiz no particular, já fiz em ação. Vocês sabem, eu já contei um pouquinho da minha história. Vocês sabem que o meu pai foi embora, eu tinha 10 anos de idade. Isso me trouxe muitos traumas, muitas coisas difíceis. E por volta de uns 10 anos atrás, eu tomei atitudes, eu entendi algumas coisas. E eu escrevi cartas para o meu pai. Escrevi cartas para ele. Escrevi cartas dizendo: pai, na minha percepção, essa era a minha percepção. E eu fui bem claro e esclarecedor. Na minha percepção, você me estragou nisso, você me maltratou nisso. Eu fiz umas 3 cartas, escrevi para ele. Depois que eu escrevi essas 3 cartas, eu fui até o fogo e queimei as 3 cartas em oração. E depois que eu queimei as 3 cartas, eu não tinha mais nada contra o meu pai. E então eu fui até o meu pai e disse para ele: você é um sacerdote sobre a minha vida e eu preciso que você ore por mim. E ele disse: não, você tem que orar por mim, porque ele sempre respeitou demais o meu ministério. Eu disse: não, você é sacerdote sobre a minha vida e você precisa orar por mim. E naquele dia, com uma oração muito genuína, ele pôs as mãos sobre a minha cabeça e orou por mim, me abençoando. E a partir daquele dia muitas coisas foram transformadas na minha história e na minha vida. Então veja que foram processos que foram confessados. Mas quando eu cheguei para o meu pai, eu não precisei dizer para ele mais: pai, você me maltratou nisso. Eu não precisava maltratá-lo mais, porque eu estava começando a receber a cura. Eu só disse: pai, eu entendi no processo da minha vida que muito do que você fez me estragou, me corrompeu. E eu decido te perdoar. Eu decido colocar isso abaixo. Eu apenas preciso que você ore por mim. E isso consolidou. E foi um processo de confissão. Eu falei para ele, eu disse para ele. E outras pessoas eu já havia dito. Está minha esposa, que várias vezes eu conversava sobre o que me maltratava. Então, meus irmãos, entenda que isso é uma ação importante entre irmãos. Não existe mediador entre o crente e Deus. Não existe. O mediador é Jesus Cristo, mas o que existe, a Bíblia afirma, é o sacerdócio universal dos crentes. E essa é a realidade de que cada cristão pode, no nome e pela autoridade de Cristo, declarar ao irmão uma palavra de perdão. É dizer: querido, em Jesus Cristo, você está livre disso. Mas é necessário confessar. E o que é confessar? Falar a mesma coisa que Jesus. Não adianta ser enganador. Não adianta ser mentiroso. Não adianta fantasiar. Tem que dizer: eu erro nisso. E eu entendi que eu estou pecando em tudo isso. Então eu quero falar isso para você, porque eu já falei para Deus e não estou conseguindo vencer ainda. Então me ajude e ore por mim. E nesse ambiente nós concretizamos algo poderoso. A oração de concordância. A palavra diz: se 2 concordarem na terra, será concordado no céu. Entende? Se 2 ligares na terra, será ligado no céu. Tudo isso tem a ver com a nossa fraternidade.
com o ministério fraternal da igreja. Então, amados irmãos, Lutero mesmo, que foi assim um defensor genuíno de que não há mediação entre o homem e Deus, mas ele mesmo disse: portanto, quando te ademoesto a confissão, ademoesto-te a que sejas cristão. Então todo cristão genuíno confessa, todo cristão genuíno fala do que lhe aflige. Em João 20, 22 e 23, Jesus confere à comunidade crente uma autoridade real: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Uau! Está entendendo? Há um ministério estabelecido de confissão na igreja de Jesus Cristo. E não se trata de uma ferramenta de manipulação dos outros. Não se trata de uma forma de aprisionar os outros, mas é uma autoridade de proclamar em nome de Cristo e pela sua obra a realidade do perdão àquele que confessou e se arrependeu. Portanto, é um ministério de libertação, não de controle. Nós já participamos demais. Nós, por exemplo, fizemos Homem ao Máximo. Ela fez Mulher Única. E aí são seminários de confronto, que busca lá a nossa essência. E quando eu estava fazendo o seminário de Homem ao Máximo, eu falei, não vai dar para ficar segurando mais. Eu vou ter que falar. E aí eu fui em casa e falei: amor, eu fiz essa besteira. Confessei. Fui curado. Fui liberto. Percebe? Aí nós fomos fazer veredas, que é outro seminário. Outro seminário. E o confronto vem. E o confronto vem. E o confronto vem. E aí você vai descobrindo áreas da sua vida. Vai sendo despertado. E você fala: cara, é isso que estava me aprisionando. É isso que está me segurando. E aí nós estamos sendo libertos. Porque existe exatamente isso. Existe uma ministração e depois um processo de confissão. É o nível que nós precisamos chegar como igreja. É por isso que nós já tivemos no nosso meio a oportunidade de liberar uma palavra aqui no domingo. E depois nós fomos para o nosso pequeno grupo e alguém pode falar: isso aqui me afligia até agora. Me aflige, eu preciso falar, eu preciso confessar, eu preciso dizer. Tem algo que está me perturbando, que me persegue. E a cura vem ou não vem? O milagre acontece ou não acontece? É essa a dinâmica do reino de Deus, queridos. É um ministério de libertação, não de controle. É um ministério que a igreja foi chamada a exercer com sabedoria, humildade e reverência. Agora, obviamente, queridos, talvez alguém vai pensar assim: falar é bonito. Sim, falar sempre é bonito. Mas eu não estou falando sobre ser bonito ou não. Eu estou falando sobre ser princípio bíblico e é o que nós precisamos acatar. Eu não estou tratando de beleza. Eu estou tratando de princípio. E nós precisamos colocar isso em prática. E para isso nós precisamos entender que existem elementos que constituem uma confissão saudável. Isso nos leva a entender que a confissão, ela não é de qualquer forma falar sobre o pecado, ou falar para alguém ou qualquer um. Não, ela tem uma estrutura, ela tem intenção e tem limites. Diga aí, limites. Então, minimamente, nós vamos encontrar 3 elementos constitutivos de uma confissão genuína e que não devem ser etapas burocráticas. Elas são dimensões espirituais. Então, a primeira forma, primeiro elemento constitutivo de uma verdadeira confissão é o exame de consciência. É pecado específico, não genérico. Não, mas Deus, eu sou fraco, a carne é fraca. Não, Senhor, eu estou pecando nisso, eu ainda estou praticando pornografia, eu ainda estou praticando vícios, eu ainda estou fazendo o quê? Estou roubando, estou mentindo, estou enganando, estou fofocando. Pecado específico.
Amém, meus irmãos? É tudo pecado. Então a confissão, ela começa dando nome. Ela começa com a realidade, com a forma mais clara de se chegar a uma cura. Então ela começa com um exame, um olhar honesto para dentro, com a luz da presença de Deus. Então Deus, vem aqui. Quando nós estamos realizando processos de cura para isso, a primeira coisa que nós chamamos é a presença do maravilhoso conselheiro, do Espírito Santo. Nós dizemos: Espírito Santo, vem aqui e traz luz sobre esta situação. Entende? Isso deve trazer para nós um ambiente não autocondenatório, mas uma atenção vigilante, serena. Há um escritor que ele escreveu esse momento como um tempo em que a alma se coloca sob a contemplação de Deus e em sua silente e amorosa presença torna-se consciente das coisas que devem ser perdoadas e endireitadas. Então dê nome, seja específico, porque uma confissão generalizada, ela pode nos livrar de humilhação e vergonha, mas não produz cura interior. É fácil esconder a verdadeira culpa dentro de uma confissão geral. Senhor, perdoa-me por não ser perfeito. Mas nós não temos como nos esconder quando nós damos nome para aquilo que estamos praticando, aquilo que estamos sendo. Então, biblicamente, nós enxergamos a palavra destacando os pecados ocultos das pessoas de forma muito objetiva. Você sabe disso. Você se lembra da mulher adúltera? Foi falado o que ela estava fazendo. Você lembra de Zaqueu, que roubava? Ele falou: Senhor, eu tenho roubado. Ele falou. Você lembra da mulher samaritana? 5 maridos, o que tem agora nem é seu. Meu Deus. Vocês percebem que há um padrão? Há um padrão? Agora a gente quer viver na era da superficialidade. Não, ninguém precisa saber. Queridos, enquanto ninguém sabe, tu está indo para o inferno muitas vezes. E se não está indo para o inferno, está sendo corroído e vai perder tempo de vida aqui nos planos de Deus. Então, vigia. Então, Jesus, diante de cada um deles, ele respondeu com o quê? Com ira? Com raiva? Ele respondeu com perdão. Ele respondeu com amor. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Deus. Amém, amados? Então lembre-se, quando eu disse para você que há um limite para isso, é claro que num ambiente de cura disso, nós não precisamos dizer assim para a pessoa: olha, sim, e como que foi? Não, me conta detalhe. Não, mas onde que você fez? Não, deixa a pessoa ser conduzida pelo Espírito no limite que ela acha que deva contar até que ela seja curada. Percebe? É assim que funciona, meus irmãos. É assim que funciona. O exame de consciência saudável tem um ponto de encerramento. Então, uma vez feito, o pecado é trazido à luz e entregue. E aí não se volta a ele indefinidamente. Isso não é só para quem está realizando, é para quem está vivendo também. Então, eu não preciso ficar me martirizando, eu tenho que lembrar de tudo, de cada detalhe, sofrer. Não. Eu passei por isso, eu confesso, eu fiz isso, eu deixei de fazer aquilo, e Senhor, eu me arrependo, eu me humilho, e juntamente nós oramos, e a glória de Deus vem, a graça vem, o amor é derramado, e onde estava essa enfermidade, esse mal, essa lembrança, vem o amor divino, vem a presença gloriosa do maravilhoso conselheiro. Ele toma lugar na sua vida e a vida toma lugar em sua vida. É isso que é necessário, queridos. Há uma segunda exigência: tristeza piedosa, da vontade, não apenas das emoções. 2 Coríntios 7,10 diz para nós assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, sem deixar remorso, mas a tristeza do mundo produz morte. Nós podemos viver 2 situações: é o remorso ou o arrependimento. Muitos vivem no remorso e remoem, mas não são curados. Mas o arrependimento é o único lugar capaz de trazer cura para as nossas vidas. Então nós precisamos, de acordo com o texto bíblico, permitir uma tristeza segundo Deus, e essa tristeza ela não vai ser emocional, ela vai ser mais racional. Ela vai entender assim: eu estou errando nisso,
É isso que está me consumindo. A luz de Deus aí não nos emociona para esse momento. Ela vem e diz, você precisa de libertação aqui, você precisa de cura aqui, você precisa ser transformado aqui. E Deus é poderoso para fazer isso. A luz de Deus vem e faz isso em nós. E aí nós falamos, poxa, é isso. Não é aquela coisa, miserável, minha canção, mas eu não consigo. Não, eu preciso de mudança. Eu me responsabilizo por isso e eu vou diante de Deus e digo, Deus, eu sou um miserável. E aí eu vou para alguém e digo, alguém, eu percebi nesses dias que eu tenho sido por tantos anos isso. Fofoqueiro, mentiroso, enganador, maldito, blasfemador. Fala, dê nome para aquilo que realmente produziu uma tristeza no seu coração. E deixa que o Espírito traga uma reorientação da vontade, não apenas uma reação emocional. Então há pessoas que choram nas confissões, mas não mudam nada, porque a tristeza era emocional sem ser da vontade. Eu não queria mais fazer isso, mas eu queria. Eu não queria mais, mas eu estou com vontade. Deixa o Senhor te transformar, queridos. E você vai perceber, amados, que não tem a ver com sentimento, tem a ver com decisão. E o terceiro ponto para uma confissão genuína é a determinação de evitar o pecado, é o desejo de ser liberto. Então vocês já ouviram a palavra que o início da cura é querer a cura? É isso. O início da cura é querer. Tem um monte de gente que não quer. E diz, não, eu sou assim mesmo e já era. Mas esse não é o plano de Deus. Então há um elemento importante, queridos, que nós precisamos internalizar, é a intenção real de viver de outra forma. Eu quero viver de outra forma. Eu não quero mais ser Gabriela. Eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou sempre assim. Nada disso, queridos. Nada disso. Então, nós precisamos de uma orientação genuína da vontade em direção à santidade, ao afastamento do pecado. John Wesley, ele expressou essa disposição com intensidade, dizendo assim: dai-me 100 pregadores que nada temem senão o pecado e nada desejam senão Deus, e com apenas esses abalarei as portas do inferno. Então perceba, é o desejo de ser liberto, é o desejo de ser curado, mesmo quando ainda não se é, mas isso já é uma graça. O desejo de ser curado já é uma graça, já é um apontamento para o caminho da cura. Então nós podemos chegar à confissão com o desejo de sermos libertos. E é claro, queridos, que não é apenas isso. Eu preciso seguir nesse caminho. Mas Deus sempre trabalha com o que nós trazemos, por menor que seja. Então a confissão ela contém esses 3 elementos, mas não termina em tristeza. Ela termina em alegria. Porque a confissão, ela começa em tristeza, mas termina em alegria. A celebração do perdão de pecados, porque ele resulta numa vida autenticamente transformada. E aí você se lembra que nós fizemos menção do Salmo 32, e o que começou com ossos envelhecidos, a força consumida, agora termina assim, no verso 11. Alegrai-vos no Senhor, e exultai vós os justos, cantai alegremente vós todos os retos de coração. Então nós temos do gemido dos ossos apodrecidos a celebração. E este é o arco da confissão genuína. Uau! Vocês estão aprendendo hoje, meus irmãos? Sim. Estão entendendo? Está entendendo onde Deus quer nos levar? Há uma sociedade doente. Há uma humanidade adoecida, com os ossos corroídos, com a tristeza dominante. Então deixa Deus tratar você e depois deixa Deus te usar nessa dinâmica. Deixa Deus te usar nessa direção. E para que Deus te use, você precisa ter sabedoria prática, a capacidade de receber e fazer a confissão. Porque a confissão mútua, ela exige preparação de quem confessa e de quem ouve. Então, se a confissão ela é uma prática que nós queremos cultivar como comunidade, nós precisamos fazer dela com sabedoria concreta. Então, tanto quem deseja quanto quem confessa é chamado a receber isso como graça de Deus. Tá bem, amados?
Então Foster, ele oferece uma orientação prática, pastoralmente madura, para os dois lados. Então, para quem deseja confessar, primeiro, escolher bem a quem se confessa. Aqui chegamos no equilíbrio do processo. Porque a gente não vai chegar numa comunidade e vai abrindo o coração para qualquer um. Não pode, porque não são todos que já estão curados. Então, ore, peça a Deus. Hoje nós temos uma comunidade menor, mais fácil de se perceber as coisas, mas em uma comunidade maior, isso se torna mais complexo. Mas escolha bem a quem se confessa. Entenda bem quem é a pessoa. Então eu lembro que um tempo nós chegamos lá em Bragança, estávamos bem novinhos, conduzindo a igreja lá, e aí alguém falou não sei o que, meio mal-humorado, e aí a outra já veio e falou assim, não, é que é assim mesmo, pastor, é tudo assim mesmo e tal. Ih, meu pai, era uma coisa que a gente via assim constantemente. É aquilo que eu sempre falo, né? As atrações. O ruim sempre se conecta com o ruim. Então tome cuidado. Então nem todo cristão está preparado para receber bem uma confissão. Então quem está preparado para viver bem uma confissão, vive genuinamente debaixo da cruz e conhece a sua própria fragilidade. Quem está pronto para viver essa realidade é capaz de guardar uma confidência sem necessidade de prometer fazê-lo. Se você for chegar para alguém e falar assim, ó, eu vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém, não é a pessoa certa. Não é a pessoa certa. A pessoa certa deve ser aquela que você fala assim, eu preciso te falar. E você sabe que aquela pessoa não vai falar. E o que vai nos direcionar nisso? Convívio. É o dia a dia. É o dia a dia. Entende? Outra coisa, seja capaz de orar com autoridade e afirmar o perdão de Cristo de forma genuína. Então, essa é a pessoa capaz de realizar um processo de confissão. Então, não é necessário ser um pastor, não é necessário ser um líder, mas alguém que seja de confiança, alguém que seja maduro espiritualmente. Tá bem, queridos? Vocês estão sendo preparados para isso. Tá bem? Estão sendo preparados para isso. Então, logo mais, vão chegar pessoas que vão olhar para você e falar assim, olha, preciso te contar uma coisa. E você vai lembrar desse momento aqui. E vai falar, opa, confidencialidade, instrumentalidade de Deus. Tá bem? Agora, para quem recebe a confissão, precisa viver debaixo da cruz. Então, Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, quem quer que viva sob a cruz e tenha discernido na cruz de Cristo a suprema fraqueza de todos os homens e de seu próprio coração, verificará que não existe pecado que lhe seja estranho. Quem quer que outrora se tenha sentido horrorizado pela hediondez de seu próprio pecado, que cravou a Cristo na cruz, já não ficará horrorizado nem mesmo pelos mais grosseiros pecados de um irmão. O que isso significa, pastor? Ficou difícil agora? Não, é fácil. Quem vive debaixo da cruz sabe que, se não fora a graça de Deus, seria capaz de realizar também qualquer outro pecado. Então não existe para nós alguém que vem e conte para nós assim, olha, eu fiz isso, e você faz, o quê? Não, meus irmãos. Você fala, meu Deus. Não existe essas expressões. Quando você está ouvindo confidencialidade, sua cara é paisagem. A sua atitude é oração interna o tempo inteiro. Deus. Nós já ouvimos cada coisa e já passamos por momentos tão difíceis que nós ficamos assim, Espírito Santo, o que eu vou fazer agora? O que eu vou dizer? Como eu vou tratar? Porque algumas vezes não tratava apenas da pessoa que ela estava falando, incluía outra, e a outra ia precisar saber também. E nós precisamos da sabedoria para instigar, levar essa pessoa a confessar, a falar, a agir, a trabalhar, porque não vai adiantar só Deus me perdoa. Vai ser um processo. Então, alguém que traiu a esposa e nunca conta para ela, nunca, ainda que ela tenha falado para Deus tudo a vida inteira, a esposa vai continuar sendo traída, porque é um engano que ela viveu e que ela nunca soube. Uau! Que difícil, pastor. Não dava para ter acabado no tópico anterior? Não dava. Essa é a realidade, queridos irmãos. Nós tivemos que lidar uma vez com um caso que o cônjuge, um era crente, o outro não era, e nós precisávamos falar para ela, você precisa
levar isso para dentro de casa. Não tem o que fazer. A glória de Deus é uma família extraordinária até hoje. O cônjuge que não era crente ainda não é, mas estão firmes e fortes, vivendo uma felicidade gigantesca, uma vida extraordinária. Esse é o poder, queridos, da graça divina. Então nós precisamos saber que não existe pecado tamanho que nós temos que nos surpreender. Então não existe caras e bocas para o pecado do irmão. Você sabe que se não fosse Deus na sua vida, você faria a mesma coisa. Eu falo sempre, eu converso com a Léo, eu falo assim, amor, olha, se eu não tivesse sido crente, pego logo da infância, eu ia ser um mané, ia ser uma mala, ia ser terrível, terrível. Aí eu ia cantar a música do Roberto Carlos. Mas quando nós temos essa consciência de que é só a graça de Deus, isso elimina de nós o julgamento, a superioridade, o escândalo, e cria um ambiente de segurança na qual a confissão pode acontecer. Amém, amados? Amém. Então, quando vocês estiverem ouvindo alguém, fique em silêncio. Quando a pessoa terminar de falar, não tenta aliviar a atenção com comentários imediatos. Sabe, quando alguém estiver dizendo para você, nem diga, nossa, não, mas isso não é nada, imagina. Se a pessoa está entendendo que precisa confessar aquilo que está corroendo ela, deixa ela falar, impõe as mãos, ore por ela, interceda e libere a pessoa para a vida. Tá bem? Não fique cavucando, perguntando por detalhes mais do que o necessário. Ore com a pessoa e aconselha, busca a direção do Espírito Santo, declara o perdão de Cristo com autoridade real, não com hesitação. Tá bem? E acompanhe a oração com a imposição de mãos. Ore por ela, traz libertação da parte de Deus. Sabe aquele momento que Foster estava confessando para o amigo? Que eu contei para vocês agora? Vocês estavam acordados na hora que eu falei? Então, eu contei que o Foster confessou para o amigo. Depois que ele terminou de confessar, o amigo pegou o papel, rasgou, orou por ele. O amigo falou, agora deixa eu te falar uma coisa. E confessou também. Olha isso, querido. Sabe por quê? Liberdade gera liberdade. Uau! Então não tem a ver com aprisionamento, não tem a ver com dominar as pessoas. Então a confissão mútua, a confissão fraternal é uma obra de Deus, é para cura. Confessai os pecados e orem para que sejam curados, para que sejam transformados. Amém, amados? Amém. Esse é o plano de Deus. Agora eu só vou trazer para vocês um adendo muito importante. Porque pode ser que em um ambiente de confissão, alguém confesse uma transgressão legal. Alguém confesse algo que precisa passar pelas mediações legais. Nesse sentido, nós não podemos nos calar. Entendam isso. Nós precisamos indicar a pessoa para que ela vá confessar isso. Para que ela vá se responsabilizar em Deus agora por pagar o preço do que for necessário. Amém? Amém? É isso ou não, advogado? Tivemos um caso. Ah, queridos, vocês pensam que nós é menino, né? Já passamos cada um. Então, queridos, informem. Um rapaz, ele confessou o crime. E nós dissemos, você precisa ir se entregar. E ele foi. E foi pagar o preço. 2 anos. Eu sempre digo que as coisas ruins eu esqueço, ela lembra, então ainda bem. Mas é isso, queridos. Eu quero convidar você para a ceia do Senhor nessa noite. E eu vou finalizar essa mensagem dizendo para você o seguinte: nós vivemos a comunidade dos crentes com uma comunhão de santos, mas nós não podemos esquecer que essa comunhão de santos foi feita a partir de pecadores. Então nada é absurdo demais para nós. Nós precisamos fazer as pessoas entenderem que elas têm liberdade de falar das suas dores, das suas adversidades, dos seus problemas. Nós precisamos permitir que as pessoas olhem para nós e entendam, estamos todos em processo.
Ninguém aqui já está feito. Ninguém aqui já está terminado. Nós estamos todos sendo direcionados por Jesus Cristo. Nós estamos todos sendo direcionados pela palavra de Deus. Nós não vivemos em um isolamento que não permita que as pessoas se acheguem ao Senhor. Mas nós somos aqueles que recebemos os que precisam, que aceitamos em amor, assim como nós somos aceitos pelo nosso Senhor. Então, queridos, quando você descobre algo que surpreende, não perca alguém, não transgrida contra alguém, mas permita que a vulnerabilidade liberte o outro. Não aceite se achar o maioral, o santo dos santos. Lembre-se que liberdade gera liberdade. Quando alguém tem coragem de dizer, eu pequei, não em generalidades, mas com honestidade concreta, o ambiente da comunidade muda. A hipocrisia perde terreno, a graça ganha espaço. E aí nós começamos a concordar com Agostinho. A confissão de obras más é o primeiro começo de obras boas. Não porque o ato de confessar nos mereça algo diante de Deus, mas porque ele nos reposiciona, nos tira da postura de fingimento e nos coloca na postura de necessidade. E é exatamente aí que a graça de Deus opera com maior liberdade. A promessa registrada pelo evangelista João, 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele é fiel porque o perdão é garantido pelo caráter de Deus, não pela qualidade da nossa confissão. Ele é justo porque Cristo pagou o preço, e seria injustiça não perdoar quem confessa aquilo que já foi expiado. E toda justiça registrada, não apenas os pecados que lembramos, não apenas os que conseguimos nomear, não apenas os que julgamos merecedores de perdão, toda injustiça. E aí eu pergunto para você, algo que você carrega que ainda não trouxe à luz? Hoje o Senhor está aqui para te curar. Hoje o Senhor está aqui para te libertar. Que esta mensagem traga luz à sua vida. Eu quero convidar você à ação nos próximos dias. Pratique o exame de consciência durante 3 dias consecutivos. Reserve 10 minutos em silêncio diante de Deus. Peça que Ele traga à superfície o que precisa ser confessado. Anote o que emergir, sem analisar, sem filtrar. No 3º dia, leve esse material à oração. Identifique na sua vida um pecado, hábito ou área de vergonha que você tem confessado a Deus repetidamente, mas que continua sem resolução. Considere seriamente se Deus não está convidando para o passo de uma confissão fraternal. E comece a orar por discernimento sobre a pessoa certa para recebê-la. Considere como nossa comunidade pode criar espaços seguros para a prática da confissão mútua, com as devidas salvaguardas, discernimento sobre quem está preparado para receber confissões e ancoragem sólida no fundamento de que o único mediador é Cristo. Amém, queridos? Fique de pé, por favor.